Alô, moçada do Brasil, quem tá falando aqui é Rodrigo Dair. Nós estamos aqui com o podcast mais irreverente do mundo do Guará 1 e também do Guará 2. Quem tá falando aqui é ele, o dono. Quer dizer, o dono não, porque o dono tá aqui. Seu Ayrton, por favor, salve de palmas, seu Ayrton. Eita, que não apareceu no nosso vídeo, mas não importa. Quem vai aparecer hoje aqui no Pode Tudo são duas pessoas muito especiais que vieram trazer um assunto relevante para a cultura brasileira. Você, mulher, pare tudo que você está fazendo agora. Largue esse fogão agora. Mentira, eu sei que agora você não está fazendo isso, mas você está no seu trabalho, você está na sua academia. Hoje é o Dia das Mulheres aqui nesse programa. Eu vou apresentar para vocês aqui. Uma é uma terapeuta e grande artista, Mônica Maia, por favor, salve de palmas. É a Simone Arruda, psicóloga e também cigana, que a gente também vai saber disso. Elas estão com um projeto maravilhoso chamado Manual das Divorciadas. Exatamente. Sejam bem-vindas. Muito obrigada, é um prazer estar aqui no seu programa agora, aqui sentada na cadeira, não atrás das câmeras. Você sabe que toda vez que você fala é um prazer, eu arrepio, né, Mônica? É pena que seu pai tá aqui que a gente não pode falar coisas mais assim. Mas eu sou seu fã, sabe? Eu sou realmente seu fã. Você hoje está muito bonita, parabéns. Você achou até que a Mônica tinha ficado em casa, né? Exatamente. Vamos falar um pouco também dessa coisa Já vamos entrar nesse assunto sobre a mulher divorciada. A primeira pergunta é o seguinte: o que é o Manual das Divorciadas? Quem começa? Pode começar aí. Eu começo. Então, o Manual das Divorciadas surgiu, na verdade, de uma brincadeira na mesa de bar, que a gente sempre diz que as melhores ideias surgem em mesa de bar, né? Não quando você para ficar estruturando. E a gente já tinha uma vontade muito grande de trabalhar juntas, porque a gente tem linhas muito parecidas nessa parte né? Eu sou terapeuta holística, ela é psicóloga. Não, linhas até expressivas, vocês se parecem muito. É de tanto ficar junta. Entendo. 10 anos quase, grudada, e dá nisso, né? E então a gente conversando sobre o que de repente a gente poderia. E o que aconteceu? Todas as vezes que a gente saía com as amigas sempre tinham muito essa coisa assim: o que vocês acham disso e daquilo? Pelo fato de ser terapeuta, psicóloga e divorciadas. E bem resolvidas, porque a gente sempre estava animada, a gente sempre estava disposta a sair, querendo fazer coisas novas e viajando e postando foto. Então as mulheres que estavam passando por esse processo, que eram próximas a gente ou próxima de pessoas próximas, sempre falavam da gente com muita curiosidade em saber como que a gente lidava com isso. Então a gente acabava virando assim uma mesa de bar. Inclusive o grupo nosso, que a gente tem um grupo, né, masculino, eles sempre falam de vocês também. Né? Já conhecidíssimas. Não, vocês são super conhecidas. Adorei. É bom falar assim, que é pra poder, claro. Eu espero que seja bem, né? Não, é coisa de louco, porque eles falam super bem. Então, e aí a gente começou a pensar, acho que pelo visto aí a gente vai ter que montar um manual, pelo visto a gente vai ter que montar um manual. Aí nessa brincadeira, assim, vamos montar o Manual das Divorciadas. Então, surgiu muito disso. No primeiro momento a gente pensava, é uma forma de ajudar mulheres a passar por esse processo com mais leveza, mas como a gente vai fazer isso? E aí a estruturação foi acontecendo, né, Simone? E aí o que a gente percebia? A gente acabava conhecendo mulheres que estavam bem nesse processo inicial. Então o manual vem com essa proposta de esse processo inicial, né? Então assim, ok, divorciei, e agora, né? Que é o grande desespero, porque a gente fica da frente do total desconhecido. E aí o que eu faço? Como nós já estamos no mercado há muito mais tempo, então a gente começou a dar dica, o que tem que fazer, como fazer, postura, roupa. Até para tirar foto. Às vezes algumas colegas, até conhecidas há pouco tempo, a gente saía num grupo grande, sempre tem gente nova, né? E aí, na hora de tirar foto, às vezes a gente tirava uma foto que pra gente já era tão normal. Ai, nossa, como é que eu faço essa pose? E aí, me ensina aqui como é que faz, né? Foi engraçado até nesse dia. Facilita o processo, é isso? Facilita o processo, torna mais leve, engraçado até, porque essas pessoas começavam a tirar foto igual a gente. Eu tô me sentindo meio assim, e a gente ria. Então, assim, acho que tornar situações pós-divórcio mais leves, eu acho que é tudo que as mulheres precisam. Deixa eu fazer, então, uma pergunta assim. Geralmente tem uma parte muito ruim do que o homem tem,
quando ele vai comprar um carro, por exemplo, é meio complicado, né? Ele precisa fazer a transferência, ele precisa ir no Detran e tal. O divórcio, ele é complicado também igual e precisa assim de 2 despachantes para fazer o trâmite do processo, ou vocês entram só na parte psicológica do negócio? Eu queria saber, tem papel para falar assim, eu sou divorciada? Como é que é isso? Vamos lá, tem uma coisa que eu acho que foi excelente até a sua colocação em falar sobre despachante. Não fazemos serviço de despachante ainda, não faz parte do nosso pacote, mas quem sabe, né? Em breve, meu filho vai fazer direito, às vezes, né? Ele entra aí já na vara de família. Você mulher que está aí para divorciar, pare tudo, não divorcie ainda do seu marido. Espero o Gabriel se formar. Fale com as meninas aqui que elas vão fazer todo o trabalho para fazer. Inclusive até mandar matar também o ex, como é que é? Às vezes dá vontade. É o grande desejo, né? E é uma das coisas muito interessantes no nosso trabalho também, né, desse acompanhamento e de trazer leveza, é a questão do autocontrole, a questão do autoconhecimento dentro desse processo. Por quê? Para a gente saber separar a raiva da ação. Entendo. Porque com raiva a gente faz coisas que até Deus duvida. Entendo. Né? Só que quando a gente tem autoconhecimento, quando a gente tem autocontrole, a gente pensa 2 vezes. A gente lida com a raiva e não com a situação que essa raiva que trouxe essa raiva. Entendo. Né? Simone, quais são os maiores problemas que você vê nessa questão do início de um divórcio? O que vocês mais identificaram na mulher com essa questão do início de um divórcio? A primeira tem o sentimento de culpa. Então, porque nós temos todo um aprendizado onde coloca que o sucesso ou insucesso de uma casa, de um lar, de um casamento é responsabilidade da mulher. Isso, está na Bíblia. Exato. A mulher, o seu Aito, não tem a mulher rixosa, não é isso? Mulher rixosa. Isso. Arão já dizia isso. Arão. Inclusive, um abraço para o Arão que saiu do Flamengo. Graças a Deus, Arão. Nunca mais você no Flamengo. Mas o senhor Aito falou uma coisa certa, que a mulher rixosa passa por isso, né? E muito, sentimento de culpa, né? Então, de fracasso. Então, assim, eu não fui mulher o suficiente para ter segurado, como se a responsabilidade do relacionamento e da família fosse só da mulher, mas como a gente aprendeu isso, por mais que conscientemente, racionalmente a gente sabe que não, mas o sentimento interno é isso. Então, é culpa, é fracasso, às vezes a questão eu estou destruindo a família, né? Então, existe um conceito daquela família estruturadinha que ainda vai deixar de existir, né? Perda de identidade, porque o que acontece? Nós deixamos de ser quem nós somos para a gente poder ser esposa, para poder ser mãe, para poder ser filha, e aí a gente abre mão naturalmente do papel do ser mulher. Né? Do ser quem nós somos. Do ser que nós somos. E aí, quando você perde, ela perde identidade. Que ela fala, e agora? Eu sou o quê? Quem eu sou? Exatamente. Então, e aí, o que eu quero na vida? Aí vem pensamentos do tipo, eu não vou dar conta, eu vou fracassar, eu vou ficar sozinha, porque solidão também aparece. Por mais que a mulher seja bonita, interessante, existe o medo. Mesmo que as mulheres é mais fácil arrumar um cara do que o cara arrumar uma mulher, tem isso? Não, onde que você está vendo essa facilidade? Não, as mulheres escolhem. A mulher solteira, ela escolhe. Com certeza tem alguém, nem que seja doido, que queira sair com ela. Se não tiver filtro, sim, ela é fácil para ela escolher. Sem filtro. E o que acontece assim, que não é nenhuma... Há uma preocupação disso, porque também a gente aprendeu... A gente tem um script na vida, né? Que a gente nasce, cresce, fica bobo e casa, né? Então, aí depois que passa desse processo, e aí você descobre que o casamento não é para sempre, como foi falado pra gente, né? Na nossa infância, de que a gente ia casar e ia ser para sempre, a gente fica sem script depois, né? E agora? Então, eu cheguei até aqui, que eu achei que seria agora o caminho da minha felicidade, esperar só para morrer, e aí eu descubro que não, né? E aí o que eu faço a partir disso? E ainda tem essa coisa, essa verdade de que a gente casa para ficar o resto da vida casada, né? Sim, claro, a gente ninguém casa para separar, né? Todo mundo fala, ninguém casa para separar. E aí são 2 extremos, porque além de falar ninguém casa para ficar a vida toda, ao mesmo tempo tem aquela coisa de, se não deu certo, separa. Ou seja, você acaba deixando o casamento como algo descartável, né? E aquela felicidade, aquela tal felicidade que seria pro resto da vida, ela também não existe.
né? Porque, na verdade, o que a gente tem que entender sempre é que existe enquanto dura. Entendi. Ou dura enquanto existe. Entendi. Só que tem um detalhe também, o que as pessoas às vezes não entendem, só na hora do divórcio que vai descobrir, é que você tá acabando com aquela vida. Então aquela vida tá deixando de existir. Então você não tá apenas separando aquele ciclo, né? Daquele cara. Acabou, aquela vida não vai mais existir, não tem mais. E aí é onde entra o desespero. Que aí a minha segurança não tem mais. Por quê? Você não tem mais aquela família, você não vai ter mais aquele círculo de amizade, você não vai ter mais... O cara pra bancar. Ou se fosse assim também, ia ficar às vezes até mais fácil. Eu tô brincando, gente, é brincadeira. Não, mas se fosse assim também, era uma preocupação. Porque Também. a grande maioria... mas tem sim, a gente conhece várias mulheres que saíram do relacionamento ou ganhavam menos ou abriram mão de serem profissionais para serem donas de casa, esposa e mãe, né? E aí elas viviam do dinheiro do marido e se veem, né, num caminho. As minhas namoradas, por exemplo, não teve problema com isso, porque a artista não ganha muito dinheiro, né? Então, geralmente, elas saem para gastar menos. Elas falam, graças a Deus. Aliás, ela não termina com você, marido. Ela fala que era mais um filho que ela tinha, entendeu? Era, né? Olha, e é o que geralmente acontece, né? Nos atendimentos que eu faço, porque eu pego tanto as mulheres que já decidiram, aquelas que ainda estão no relacionamento. Importante isso. E estão na dúvida. E aí o que acontece? Como a gente foi aprendido, a gente acha que é um dom natural, né? Que a mulher nasceu para cuidar das pessoas. Não, isso aí é conversa que a gente foi aprendendo desde criança. Só que aqui, nós somos muito boas para fazer isso. Então, quando se pensa na hora de sair de um relacionamento, e aí vai trabalhar os prós e contras, se percebe, sim, que na verdade a vida vai ficar muito mais leve se a gente abrir mão desse relacionamento, porque a pessoa acaba sendo um peso, porque dá trabalho. Então, muito mais trabalho do que retorno. Quer dizer que a mulher chega a pensar assim, essa carniça aqui tá me derrubando? Sim, porque olha só, não atende minhas necessidades, né? E não cuida, né? Sabe as promessas... As necessidades que você fala é aquela também? Também. As pessoas acham que só os homens separam porque não tem mais relacionamento sexual, mas tem muita mulher que gostaria de ter um relacionamento sexual saudável e não tem no casamento e o homem não supre. E aí o que acontece? Um dos problemas de conflito de relacionamento que pode levar a término é problema sexual. É problema sexual. Porque a mulher perde o desejo, porque para ter desejo eu preciso admirar aquele cara, né? Ele precisa passar a mulher está associada à admiração. Então, assim, eu não admiro nada. O cara não faz nada que me faz brilhar os olhos. Como que eu vou ter atração sexual? Você tá falando sério, então? Porque pro homem, assim, a gente admira, pra ter desejo sexual, na verdade, só basta ela balançar. Tipo, ela andar na rua, a gente aliás, a gente procura uma admiração, na verdade. A gente fala, nossa, aquele dedo mindinho dela ali, olha, é junto com o outro, assim, ou é torto, ou o nariz dela é torto. Assim, a gente arruma um pretexto, na verdade, para ter um desejo. E o desejo, ele vem, né? Quase que instantaneamente. Exato. Né? E já pra mulher, não. Perde, porque aí, assim, chega uma hora que a mulher perde o desejo por conta dessa perda da admiração. Só que aí, como é a mulher que não quer transar, na maioria das vezes, às vezes pode acontecer o contrário, mas é comum das mulheres, aí fica parecendo que o problema é da mulher. Porque se o homem quer transar e a mulher não quer, então o problema é a mulher. E ela é frígida. E eu falo até por experiência, porque eu achei que era, né? Aí na hora que você vai pesquisar, né, você vê que tá funcionando, tá tudo bem. Só que você não tem como fazer a prova, né? Ficar com outro cara pra ver se realmente o problema é diferente desse, né? Muito bem. Vamos então para a pergunta do Beirute. Olha aqui, gente. Por favor, só de palmas para o Beirute. Beirute que está com a gente desde o início, né, seu Ayrton? Desde o início está com a gente aqui no Pode Tudo. Beirute que está na Asa Sul e na Asa Norte. É um dos maiores bares culturais aqui de Brasília, né? Não sei se vocês já conhecem. Várias vezes. O quibe e a esfirra do Beirute não existe. Então nós temos aqui até uma pergunta, aliás, grande abraço aí para os donos. Quem são os donos do Beirute? Marcelo. Chiquinho, alô Chiquinho. E o seu Chico. E o seu Chico. Muito obrigado. Ao Beirute aí, ó. Inclusive Beirute também tá no iFood, também você pode pedir. Aliás, também se você quiser agora passar lá no Beirute também, você não precisa nem sentar, tem lá a esfirra e o quibe para você comprar na hora. Aliás, lá nunca esfria, é impressionante, eles ficam fazendo assim em 5 minutos. Beirute, a pergunta do Beirute é o seguinte... dentro dessa coisa aí, eu quero voltar nessa parte sexual aí da mulher. É verdade que quando ela não quer, já que ela fica um pouco culpada,
ela às vezes forja uma briga, porque assim, ela não fala assim, não, eu não quero transar, né? Porque justamente o que você falou, fica muito pesado. Imagina ela falar que não quer transar. Geralmente quem tem que falar alguma coisa é o homem. Então assim, é verdade que ela forja muitas vezes uma situação para que tenha uma briga, uma situação chata, para ela se livrar daquele momento íntimo a dois? Não lembro de ter visto nada relacionado, às vezes é isso. É porque você nunca foi no motel comigo com as minhas namoradas. Todas querem arrumar briga. É impressionante, todas. Nossa, mas espera arrumar. pagar o motel, entrar no motel pra depois falar que não quer, aí é sacanagem. Não, pagar você paga depois, né? Sim, mas aí se você entrou, já tá pagando. Ó, eu já vi ao contrário. Eu já vi homens brigarem pelo vento que tava passando diferente por falta de sexo. Uma irritabilidade muito maior por não ter sexo. Isso eu já vi. Agora a mulher... A mulher tem às vezes aquele negócio, tô com dor de cabeça, eu não quero, mas vão estar associadas a essa parte que a gente acabou de comentar, sobre a falta de admiração, sobre a falta de como é que diz que a gente fala? De investimento do homem para que a mulher continue admirando. Para que ela tenha esse desejo. A mulher, o desejo então, dela está associado. Tá faltando você investir mais na sua mulher. Ele precisa parar, o homem precisa parar para olhar também a parte dele. Não adianta ele só querer sexo. Eu preciso de sexo. E não adianta ok, a parte você precisa. Dele ser pequena, tem que ser, né? Aí vai de cada gosto, né? A parte do homem tem que ser grande, Simone? Tem que ter uma participação boa. Né? Mas, senão não vale a pena, né? Ainda mais relacionamentos... Qual o tamanho que você acha? Aí vai depender de cada mulher. Maravilha. Muito bom. Isso aí vai de gosto. Participação grande, menor, mais média. Eu queria saber uma coisa agora. Qual é a diferença entre ser desquitada e ser divorciada? E por que assim, é um nome feio falar divorciada. Quando você conhece uma mulher, por exemplo, ela não fala que é divorciada. Né? Assim, a gente sabe o que é ser uma mulher separada, uma mulher que é comprometida ou não, mas quando a gente conhece uma mulher divorciada, a gente, na verdade, não sabe muito lidar com isso. O que é uma mulher divorciada? É interessante isso, né? Porque o meu movimento antes, quando eu separei, eu não me considero uma pessoa solteira, né? Porque uma vez que você já tem a experiência de ter passado por um relacionamento, você não volta mais a ser solteira, você volta a ser divorciada. Mas assim, agora, como o aumento do número de divórcios está sendo muito grande, já estava vindo, né? Com a pandemia, claro, aumentou muito mais, então tá muito corriqueiro você encontrar pessoas divorciadas. Então eu não vejo, né? Até porque eu tô aí na pista, né? Você tá na pista para negócio? Não, ainda não tô negociando nada, não. Entendi. Tô na pista. É natural, é muito comum você encontrar pessoas que são divorciadas, então assim, que já tiveram uma primeira experiência em relação a isso. Então tá muito mais comum do que conseguir achar uma pessoa solteira. Eu passei por essa situação de divórcio há muitos anos atrás, quando o divórcio não era tão comum. Né? Então, eu tinha 28 anos a primeira vez que eu divorciei do pai do meu filho. Primeira vez que você divorciou? Então, eu tinha 28 anos. Você tem mais que um divórcio? Tenho 2 divórcios. Ela é persistente. Dá dinheiro divorciar? Uma coisa Poderia, assim, né? Mas eu me lasquei nos 2. Entendi. Nem que eu tivesse a intenção, não rolou. Entendi. Né? Mas, enfim, falando do lado das dificuldades, não só judiciais, quanto sociais, quanto emocionais, foram muito, muito, muito tensas. Porque eu lembro que na época eu tive amigas e pessoas da família que se distanciaram pelo fato de eu ser divorciada. Nossa, ela é divorciada. Porque então, os maridos não queriam que as esposas, minhas amigas e pessoas da família, tivessem contato comigo. Sim. Eu era perigosa. Sim, na verdade, eu não sabia, por exemplo, até antes, eu sei que a gente se conhece há um bom tempo, e eu sempre achei você uma mulher muito interessante, mas quando eu fiquei sabendo que ela era divorciada, por exemplo, porque dá medo uma mulher divorciada, parece que tem algum caso... Parece que é doente. Parece que é doente. Parece que é lepra. Não deixa de ser lepra assim, porque o cabo encosta. Mas eu digo assim, a gente acha que o ex pode aparecer em qualquer momento, ou pode estar seguindo, entendeu? Olha só. Tipo essas coisas. Olha, que engraçado, tem uma outra visão, hein? Sim, Exato. Verdade. Mônica, eu quero saber o seguinte, são 2 divórcios que você tem. 2 só. Você tem alguma intenção de ter algum projeto para que tenha mais divórcios?
Eu, inclusive, vou me candidatar agora, que uma das minhas promessas é por mais divórcios na nossa cidade. Muito bom. Hein? Não, né? Na verdade tá bom, 2 divórcios, né? Tá bom, não pretendo mais. E outra coisa, quais são as principais causas para que tenha um divórcio? Uma a gente já falou aqui, que é a parte sexual, Isso. que eu achei absurdo depois que inventaram o Viagra, o caba ter ainda essa dificuldade, né? Mesmo que ele traia, não sei o quê, ele tem que fazer o papel dele na Tem casa que investir, dele, claro. né? Agora, quais são as outras causas, vamos dizer assim? A financeira, sem dúvida alguma. Financeira. Financeira, sem dúvida alguma, é uma das causas, né? Casal, você quer saber se casal se ama mesmo, consegue resolver as situações, né? Como as é que dificuldades, a gente vê? quando passa por situação financeira, né? Um problema financeiro, né? Uma dificuldade financeira. Um perde um emprego, ou o outro que perde, ou a renda diminui, né? Enfim, coisas do tipo, geralmente Isso é aí um dos pesos. motivo... As incompatibilidades, né? Eu, por exemplo, o meu primeiro casamento acabou muito por incompatibilidade. Nós éramos pessoas totalmente diferentes, mas éramos muito jovens, então a gente não tinha essa noção, né? Eu casei a primeira vez, eu tinha 23 anos, né? E ele tinha 28. Então, assim, éramos 2 jovens pós-adolescência, não dá nem pra dizer que era adolescente, óbvio que não era, mas já trabalhávamos e tudo, mas assim, eu era uma pessoa super disciplinada por conta da minha profissão, por conta do balé, né? Não bebia, não saía na noite para voltar tarde, porque no outro dia eu tinha que trabalhar ou que eu tinha que ensaiar, e ele era extremamente boêmio. Então eram incompatibilidades. Muito né? grande. Vivia sozinho, saindo sozinho, e eu vivia em casa. Que espertão. Né? E é engraçado, porque assim, isso é uma característica minha. Eu não me importo e acho que os dois precisam ter a sua individualidade. Casal não tem que andar grudado, porque isso é muito chato. Muito. Né? Muito chato. A gente, mas eu gosto de ser assim. Não, todo mundo precisa do seu espaço. Ninguém vira um só. Esse negócio, eram duas pessoas viraram uma só pessoa. Não, ninguém vira uma pessoa só, não. Cada um tem a sua vida. Tem que andar sozinho, verdade. Entendeu? E é muito isso, a importância, muito isso no Manual das Divorciadas é isso. As mulheres precisam entender que elas têm a vida delas e a perda de identidade está muito nessa falsa promessa de que você deixa de ser 2 para ser 1. Entendo. Porque que aí o outro vai atender as minhas necessidades, que aí vem a grande frustração, né? Que é preencher um vazio, né? E o outro não tem como preencher muitas vezes. Não tem. Né? E muitas vezes dentro do relacionamento, de um casamento, o homem deixa pouco de fazer as coisas dele. Ele deixa, óbvio. Ele passa a ser mais marido, pai e tal, exato, também. Às vezes a mulher fala, se você for, eu vou fazer escândalo, faz mesmo e tal. Mas muitas vezes os homens têm esse negócio de sair do trabalho e tomar uma cerveja com os amigos, de jogar uma sinuca, jogar um futebol. Né? Então, mesmo que no happy hour, né? Mesmo que não vá pro futebol. Mas a gente aluga o campo. Tá alugado. Se a mulher for procurar lá, tá alugado realmente lá. Às vezes vocês até estão lá, mas a bola mesmo não rolou no campo. Às vezes a pelada tá em outro lugar, né? Agora eu queria fazer uma outra pergunta para as duas aqui, é o seguinte: qual é a diferença da mulher resolvida e a mulher não resolvida quando ela está divorciada? Porque eu tô sabendo, por exemplo, você, Simone, que é uma mulher cigana, quer dizer, que hoje não tem residência própria, né? Então, fixa. Nem própria, nem fixa. Não, fixa, então gosta da liberdade, né? Colocou suas asas para fora, né? Uma expressão coloquial, e é muito bem resolvida na sua situação hoje. Sim. E qual é essa diferença dessa mulher? Quais são as principais características de uma mulher bem resolvida, assim? Você olha para ela e fala, nossa, ela é bem resolvida mesmo, é uma divorciada bem resolvida essa mulher aqui. Ou aquela não. Aquela ali tá faltando, ainda tá apaixonada, ou senão, ou ela ainda não tá curtindo a vida. Qual é a diferença? Quais são as principais diferenças que você vê? É no olhar? E é engraçado no cabelo? É engraçado também. Isso, porque nós duas somos 2 mulheres divorciadas, bem resolvidas e completamente diferentes. Eu sou muito bem resolvida, né? E a minha família, inclusive, olha pra mim assim de vez em quando. Meu irmão, a gente tava conversando agora há pouco, eu falei uma situação pra ele, mas se você fizer isso, o cara se assusta. Eu falei, não tô nem aí. Pra mim não importa se o cara se assusta com a minha independência, com a minha liberdade. Não me importo, não. Eu não me importo, ele né? né? Segura essa aí. Inclusive, você que tá aí agora assistindo a gente aqui no nosso Pode Tudo, você sabia que a única coisa que o cara assusta, na verdade, não é por causa do seu... Vamos falar só a gente. Muita gente não tá escutando agora aqui. Nem seu aí.
O homem só assusta, ele não assusta por causa do seu dinheiro, ele não assusta porque você é independente, ele não assusta pela sua personalidade, pela sua opinião. A única coisa que o homem assusta é quando você acorda. Como que é isso? Dependendo da Isso, quantidade quando da você maquiagem acorda. que você usa. Não, não é exatamente porque o homem tem um medo muito grande de ser um fake news aquilo que ele levou para casa. Ah, sim. E aquilo acontece muito. Ainda mais se sair na noite, né? Uma coisa é você tirar, às vezes, o mega hair, às vezes você tira as unhas as postiças, unhas, o as cílio. coisas. Tem umas até que bota aquelas almofadinhas de calcinha, normal, tá tudo certo. Mas tem gente, às vezes, que realmente exageram, né? Tem mulheres, tem homens, por exemplo, que saíram com mulheres que depois viram que nem mulheres eram. Olha só. Amigos meus. Te contaram. Fiquei sabendo. Não é? Então, assim, o homem tem mundo disso. solteiro tem dessas mesmo. Porque no fundo, o homem também quer uma mulher que mande, que seja independente. Ele não fala isso pra vocês, mas ele quer uma mulher assim. Mas ele não sabe lidar. Mas ele Chega não... a ser um fetiche uma mulher independente, eu acho. Exato. Mas você sabia que tem... Sim, tanto que a gente adora transar com a chefe. Mentira. Corta isso. Não, mentira. Não, tem um negócio pra te contar. O homem também tem um manual, né? Tem manual do homem. Tem? Tem três itens só que tem nesse manual. Interessantíssimo. Anotem, homens. Quais são? Por favor, fala. Então, 3 coisas que o homem precisa na vida. Só. Né? Barriga cheia, saco vazio e se sentir útil. É verdade. Se tiver esses 3, a vida vai estar feliz. Por Só isso que de vez em quando as mulheres independentes têm que se fazer de mocinha. Pra precisar de trocar um pneu, mesmo que ela saiba trocar. Exatamente, que aí é a dificuldade. O excesso a independência faz com que muitas vezes alguns homens se sintam inúteis. Né? Porque, de fato, se a gente pode resolver tudo, então para que realmente eu preciso na sua vida, né? Então, às vezes, isso é que acaba atrapalhando a continuidade de um relacionamento. Também. Então, aí uma das coisas da mulher, quando é muito independente, é justamente fazer com que o homem se sinta útil também, né? Entendo. Então, eu posso até fazer, mas se você puder trocar a lâmpada, então, assim, a gente agradece. Legal, a pessoa também fica feliz. Legal. Então, se seguir esses 3 passos, pronto. E qual é a diferença? Muito interessante isso. Qual é a diferença do desquite pro divórcio? É questão judicial. É só... Que antigamente falava-se em desquite e hoje... É um nome feio. Hoje não existe mais, né? Desquitada, Pai, né? pesquisa aí no seu, mas não existe mais. Você é desquitada, fica feio, né? Não, e divorciado também. O que a gente tenta, inclusive com o Manual das Divorciadas, é tirar um pouco desse peso, porque a gente até tem uma amiga que divorciou há pouco tempo, que quando eu falava, né, às vezes a gente tava conversando, eu falava, não, eu já divorciei 2 vezes. Ela, ai amiga, para de ficar falando isso, não é legal você ficar falando. Mas não é legal por quê? Quem tem que sentir vergonha sou eu não sinto. Qual o problema? Né? Então, assim, a gente tem que parar também com isso, porque, infelizmente, hoje no nosso país, eu não sei em outros países, quando a gente se divorcia, a mulher é obrigada a colocar na sua carteira de identidade, quando você troca o nome, a verbação do divórcio na carteira de identidade. Aonde isso? Na parte de trás da carteira de identidade. No Brasil? Então, é sério isso? É sério, é porque na minha não tá aqui, senão eu te mostrava. Na carteira de identidade, quando você se divorcia, você é obrigado a colocar a verbação do seu divórcio atrás da carteira de identidade. E o homem não precisa. Mas o homem não trocou de nome, mas ele trocou de estado civil. Então por que o dele não tá na carteira de identidade dele, que ele é divorciado? Na verdade, ele o homem tem que não precisa apresentar, nem se separar. Ele tem que apresentar a documentação de divórcio também em vários lugares que a mulher também tem que apresentar. Banco, para pegar um empréstimo, para comprar uma casa, um carro, sei lá, para apresentar qualquer tipo de documentação, ele não precisa dizer que ele é divorciado? Ele não tem que provar que ele é divorciado? Então, por que na carteira de identidade dele não... E as pessoas ficam tentando convencer a mulher de que é porque ela trocou de nome. E não é só isso. Isso é uma questão... E eu não sou uma pessoa feminista, tá? Eu não sou feminista. Feminazi, né? Como o povo assim, também pode tudo, né? Eu acho que as coisas precisavam ser justas. E eu não acho, assim, por muito tempo, eu carreguei, logo que eu divorciei a segunda vez, que eu precisei, né, colocar essa verbação na minha carteira de identidade, me sentindo extremamente injustiçada por ter que andar com essa verbação na minha carteira de identidade, sendo que o meu ex-marido não precisaria andar. Não pode. Então, para você ver como é. Então, a gente já tem esse peso. Né? Você sabe uma coisa interessante para você, eu estava pensando agora, até mesmo para dar um ibope no manual da divorciada, se você divorciar mais uma vez, você pode pedir música, música pro Fantástico, né?
E se for só separar? Porque se for só separar, eu já separei a terceira, só não divorciei porque eu não fui casada. Por que as divorciadas hoje são mais difíceis de você conquistar? É porque elas já conheceram todo tipo de homem? Não, mas Elas têm uma seleção maior, não é? Não, mas vai variar, porque depende muito do qual foi o processo dessa pessoa depois da separação. Então, se ela conseguir realmente reconstruir a sua... nem reconstruir, mas construir a sua identidade, né? Aprender a estar só, né? Estar bem consigo, ela realmente vai ser um pouco mais difícil de entrar num relacionamento, né? Agora, porque ela sabe valorizar o seu espaço, a sua independência, não vai entrar em qualquer coisa. Agora, se a pessoa ela saiu, mas ela sente ainda dependente, eu preciso de alguém para me sentir feliz, né, para dizer que eu sou mulher, alguma coisa assim, ela vai entrar numa furada rapidinho. Entendo. Então, E acontece muito. Isso acontece aí no caso tanto para homens como para mulheres. Homens também que não aprendem a serem independentes, a cuidarem de si, e a curtir a sua própria companhia, ele pega a primeira que olhar para ele, dá um sorrisinho assim e já tá pegando. Duas semanas tá falando que ama, um mês, 2 meses tá morando junto, tá... Isso. Então é isso, porque hoje em dia as pessoas estão tão doentes, carentes, machucadas, que você precisa ter realmente um centramento maior para você não entrar em furada. Ou se você entrar, você conseguir perceber e cair fora muito mais rápido. Então, tá cada vez mais sendo pedido a importância do autoconhecimento, porque a gente precisa se cuidar. Então, na hora que a gente entra num relacionamento que vai trazer prejuízo e que a pessoa, na verdade, quer mandar na gente, quer tirar a nossa liberdade, tirar tudo que a gente já conquistou, você tem que ser capaz de sair e aguentar a solidão. Por isso que um dos desafios é aprender a lidar com a solidão. Boa. E quais seriam, por exemplo, as principais, as atenções que a gente vai ter, no caso até a mulher, para entrar num novo relacionamento, para não entrar, por exemplo, numa furada? Isso também serve para o homem também? Ou geralmente as dicas que vocês vão... para os dois lados. Isso, vocês têm assim para dar, até para ajudar nosso internauta, pra gente não entrar em furadas. Eu mesmo já entrei em muitas furadas. E por mais da idade que tem, a gente não aprende, né? Não e é às vezes a gente quer repetir a mesma para falar, não, dessa vez. Um amigo seu pediu para fazer essa pergunta aqui, não foi? Um amigo. Então. A primeira coisa, assim, é realmente o homem ou a mulher saber o que é importante para eles, né? Que os valores, né? Então, o que é realmente inegociável. Identificação de valores é um negócio muito... Identificação, validação e revalidação, porque às vezes os valores mudam no decorrer aí, né? Dos relacionamentos. Mas porque, igual, por exemplo, no meu caso, liberdade pra mim é um valor inegociável. Então, se eu encontrar com um cara e ele quiser namorar comigo, mas ele querer tirar a minha liberdade, né? Querer achar que tem que falar o que eu devo ou não fazer, onde que eu tenho que me portar, como que eu tenho que me vestir, qualquer outra coisa, querer mandar na minha vida, não vai servir. Então, pra mim isso é inegociável. Então, eu preciso ter um cara que saiba lidar, que tenha também liberdade. Que ele tenha a liberdade dele, porque eu vou ter a minha e a gente pode realmente ter um relacionamento ambos livres, né? Então, para mim, é inegociável. Então, saber o que realmente é inegociável, porque valores a gente tem vários, mas quais são os inegociáveis? Aí, a partir disso, vamos lá encontrar a pessoa ou viver. Eu sou muito mais a favor de você viver a sua vida, né, do que às vezes ficar preocupada, não, eu tenho que encontrar alguém, porque aí você acaba direcionando toda a sua energia nisso e às vezes aumentando mais o nível de sofrimento, né? Legal. Então curtir a vida eu acho muito mais interessante. O autoconhecimento, assim, saiu de um relacionamento, às vezes de um casamento de muitos anos, antes de pensar se alguém vai te querer de novo, ou eu tô muito velha, ou, né, ou muito velho para um outro relacionamento, antes de qualquer coisa, você realmente se conhecer, né? Se encontrar novamente, encontrar a própria essência ou descobrir sobre você o que você não descobriu às vezes durante 20 anos de casamento, porque às vezes você casa muito jovem, fica aí 20 anos, 30 anos casado, separa, a gente conhece muitas mulheres que separaram depois de 30, 35 anos de casado e não fazem a menor ideia de quem elas são. Entendo. E aí elas entram em estado de desespero ao invés de mesmo sofrendo, começar a se conhecer. E é uma resistência absurda de homens e mulheres de procurar terapia. Também tem isso. Mas, Mônica, por exemplo, assim, tem alguns alertas assim que são bem claros que você está dentro de um relacionamento que vai acabar tendo um divórcio?
de início dá pra gente identificar? A gente aqui que bota pra debaixo do tapete, bota... Isso, quais seriam? Que você acha? Eu fico até bastante triste de ver, né? Porque eu vejo que quando aparece mesmo no consultório, eu vejo assim, muitos relacionamentos realmente poderiam ter feito o resgate antes de procurar uma ajuda. Porque muitos, quando vão procurar ajuda, já acabou. Já acabou. Né? Então não tem mais possibilidade de resgate. Então o que acontece? Uma das coisas que leva muito conflito e a término de relacionamento é expectativas frustradas. Então, assim, cada um tem um manual, falando de manual, cada um tem um manual do como deve ser um relacionamento. Só que cada um tem o seu, só que acha que tá todo mundo sabendo qual é esse manual e esse acordo que nunca foi acordado nada. Então, eu tenho expectativas que eu espero que o outro corresponda sem eu nunca ter falado e, na verdade, nem eu sabia quais eram as minhas expectativas, mas não interessa porque, na verdade, é o outro que tinha que saber. Né? E aí esses conflitos do dia a dia de eu esperava que ele fosse dessa forma, eu esperava que ele falasse isso, mas ele não fez isso, ela ele não fez aquilo. Ele deveria ter pensado dessa maneira. É o que leva ao maior desgaste. Então essa coisa do dia a dia, né, do não tira o lixo, né, deixa a roupa jogada, a toalha, né, que eu já vi, a toalha molhada em cima da cama, que parece coisa assim boba, mas se fosse isolada é boba, mas se juntando isso vários dias, né, por vários anos, se torna insuportável. E esse que as pessoas não têm alinhar as expectativas é uma das coisas mais importantes para não deixar o relacionamento chegar num ponto de separação. Óbvio que outras coisas vão contar, né? Entendendo que muitas vezes também tem expectativas que não vão ser atendidas. Sim, então vamos imaginar assim. E tem que estar tudo bem para você, porque senão. Vamos imaginar assim, o cara, eu me relaciono com um cara que é um cara prático, né? Então é mais direto, mais objetivo e não é muito do romance, né? E aí eu quero que aquele cara, que eu já sabia desde o começo que era dessa forma, seja a pessoa mais romântica da face da Terra, né? Não vai ser. Isso se o romantismo fosse uma das características que mais te, vamos dizer assim... Se for uma expectativa sua e o cara não for romântico... Que faz a diferença, né? Assim, porque defeitos todo mundo tem, né? Concorda? Sim. Então nunca vai ter uma coisa assim, eu achava que ele era assim, mas não é. Mas entra muito nessa questão assim, esse defeito dele, esse defeito mexe muito comigo, não seria isso? E eu faço isso bastante, quando vai no consultório, eu sempre verifico, assim, a gente faz uma lista, né, de prós e contras, o que é inegociável para trazer, porque assim, não vai ser, ela tem aquela lista enorme, eu falei, ok, mas assim, quais são as 2, 3 coisas aqui que é inegociável para você, né, que o resto dá para flexibilizar. Então a gente traz muito essa consciência, no caso da mulher, porque aparece mais mulher do que homem, infelizmente, para o que é inegociável. Porque a mulher, às vezes, tem dessa, né? Ela tem uma lista enorme que ninguém vai nunca atender e corresponder. Nunca vai. Mas ter a clareza de qual é essa lista. E o que é inegociável, que é de 2 a 3 coisas no máximo, para você ir negociar, é fundamental. Até para ver se tem negociação. Então, eu já cheguei em processos em que realmente foi possível a negociação, e aí aquele relacionamento ganhou uma sobrevida, e teve aqueles que falaram, olha, não dá, porque muitas das coisas melhoraram, mas as mais importantes para mim não dá, e assim, não dá porque ele não pode dar. Não é porque ele não quer, muitas vezes, ele não pode dar. E aí eu não tenho também como abrir mão mais disso. Então aí é a hora que se chega realmente ao termo, mas de uma forma muito mais consciente, né? Muito bom. Quando vocês se encontraram e tiveram essa ideia do manual das divorciadas, por exemplo, o que atualizou hoje em dia, vamos dizer assim, com a demanda, as mulheres procuram vocês dentro do projeto, no contexto, não como você lá no consultório ou você separada, mas assim, dentro esse projeto ele conseguiu mexer, vocês têm essa sensibilidade que conseguiu mexer com o público que vocês estão querendo atingir? E de que maneira vocês estão vendo isso? São conversas, são perguntas que elas fazem, e vocês focaram, por exemplo, dentro de uma linha e aí viram que não é a linha do Manual das Divorciadas e foram para uma outra. O que aconteceu nessa atualização aí das pessoas que procuravam vocês dentro do projeto? Como a gente começou o projeto muito sem, assim, não, o Manual das Divorciadas vai dar certo, mas a gente ainda não sabe o que é, mas vamos fazer. A gente foi vendo que as pessoas que iam vindo procurar a gente pelo próprio Instagram ou através de amigas nossas que souberam, que foram indicando também, era muito o sofrimento e essa falta de saber quem elas eram. Quem eu sou agora?
entendeu? Muitas já estavam até divorciadas há 2 anos, mas elas não sabiam como se vestir, como se maquiar, para que lugar ir, como se comportar, né? Então, a pessoa perde mesmo perde nisso, assim, ela totalmente. fica perdida, Totalmente porque perdida. ela se separou, ela acha que às vezes aquilo é errado e o que é certo é errado, Não, é porque, o que assim, é errado aquilo. é certo. Perde referência. Ela separou e ela perdeu mesmo? porque quando ela tá casada, a identidade dela é de mulher casada. Então tem toda uma estrutura, né? Uma forma de vestir, se portar, com quem vai se relacionar, onde vai. E aí ela divorciou, ela não é mais esposa. E aí ela é divorciada. Agora, como que é esse papel Divorciada de divorciada? Porque, na verdade, ela é solteira, de novo. Sim, de solteira. Mas Ela é muitas solteira, vezes, depois de uma época, assim, nossa, eu fui solteira há muito tempo atrás. Então, assim, mudou muita coisa. E agora é outra coisa, né? E eu tô porque de frente porque do uma mundo coisa, totalmente na verdade, é esquecido. diferente você ser solteira aos 20 anos e solteira aos 40, 50. 30, 40, 50, 60. Que inclusive a gente vê muitas mulheres aí de 60 e poucos se divorciando agora. Pro homem faz uma diferença muito grande. Na verdade, quanto mais velho, a gente sofre menos, né? Porque geralmente o cara tem mais dinheiro do que quando ele separou com 20 anos, né? Não é que ele sofre então, menos, ele pode colocar para debaixo do tapete porque ele tem uma condição na cabeça dele de enfrentar isso com esperteza, verdade, não é nem sabedoria, porque ele vai pegar isso, ele vai encher a cara de cachaça, todos ele vai viajar, ele vai pegar um monte de mulher, entendeu? Quando o homem ele tá sofrendo, ele não espera, ele não dá tempo para sofrer. Ele já chega do trabalho ele vai pro bar, aí do bar ele chega de madrugada, ele já vai dormir, aí no outro dia ele acorda, vai pro bar de novo, ou senão vai para trabalhar. Vai pra isso. Mas isso aí tudo é para fingir que não tá sofrendo. E pra mulher já fala, mãe, olha, separei do Roberto. E eu vou entrar agora na terapia, vou me inscrever lá no Manual das Divorciadas, vou fazer yogas, vou fazer curso, vou fazer polidense, inclusive ela se organiza. Enquanto isso o cara tá enlouquecido dentro de um bar. Porque justamente a gente tem essa facilidade de ter rede de apoio, né? Claro que a mulher também, quando ela divorcia, às vezes ela perde essa rede de apoio ou ela nunca teve na vida, né? Na verdade, a gente descobre que não tinha. Exatamente. Então, e aí só que a gente tem essa facilidade de buscar, a gente já tem o hábito de pesquisar. Então eu posso não saber, mas eu vou pesquisar na internet, ou converso com uma amiga que sabe de alguém, ou que indica alguma coisa. Então nós já temos esse hábito, essa cultura, essa educação de pesquisar. Você não sabe, você pesquisa. O homem, ele já não tem isso, então ele não aprendeu a fazer isso. Então se ele não sabe, ele vai procurar quem? Vai conversar com outro homem que também não sabe e que vai ficar incomodado com essa conversa. Verdade. Tá lá no futebol e fala, poxa, eu tô com um problema ali com a minha esposa, né? Vai passar. Cara, não, toma uma cerveja aí. Pega uma mulher aí que ela não vai nem ficar sabendo, né? Agora mulher não, né? é uma conferência, né? Então, ontem mesmo foi meu aniversário, e aí vieram umas amigas aqui, e aí a gente falou, e aí, me conta aí, faz a atualização, como que tá a sua vida? Aí a gente faz a roda de debate, aí cada um fala, e aí, qual que é a sua percepção em relação ao que ela está passando? Vira uma terapia em grupo. Mas que organização isso? É o tempo que não, faz. Ainda mais tendo uma terapeuta e uma psicóloga na mesa, aí fica mais organizado, vamos combinar. Pode ser. Né? Mas sempre tem isso. Tanto que às vezes é até Mas vocês não falam em bobagem nenhuma na mesa? Fica fala também. É só pra você falar. Chega no bar e pede um chá, um copo de leite, é isso? Não, desce um gin, desce um drink, cada hora um, que a gente também tem essa liberdade hoje de poder, né? Desce um quibe, falar Desce do um quibe. Alô, Beirute, olha aqui, ó. Uma cerveja gelada estupidamente do Beirute. Então. Mas o que acontece? É que se a gente tá com um problema, a gente não fica sozinha. E vai atrás de quem pode, de repente, ajudar no mínimo pra desabafar. E aí a gente vai processando o que tá acontecendo. Então a gente já tem o hábito de pedir ajuda, de ir atrás e ter ajuda, né? E aí o homem, ele acaba se prejudicando nesse sentido, porque ele não sabe nem por onde começar, né? Boa, tem uma pergunta fantástica aqui que os internautas mandaram pra gente aqui. E aqui a gente é ao vivo aqui, né? Na verdade, da quinta-feira, né, produção? Toda quinta às 20 horas, né? Está no nosso canal, não é isso? Muito bom. Não, pode ser quarta que tem jogo de Flamengo. Isso, né? Um abraço pro Arão, né? O Arão, né, senhora? O Arão. Muito bom. Você acha que, por exemplo, assim, a mulher que já sai da casa dela, né? Ou da casa dos pais, direto para um casamento, não faz uma diferença
para que tenha uma chance de um divórcio, bem claro aí, assim, não é uma diferença muito grande entre você ter o papel da filha e daqui a pouco você já é do papel de mulher. Sem uma transição, você não acha que pode acontecer? Sem um test drive? Ou senão a mulher, ela começar a viver sozinha, ela ter outros namorados e tal, para depois, ela às vezes até junta um pouquinho ali, para depois casar. Agora ela sair direto de um papel de uma filha e já vai logo para ser o papel de uma esposa, você não acha que isso pode ser relevante para um divórcio? Não acredito, porque nós temos, a gente falando até de manual, nós temos já um manual. Então, independente se a mulher ela vai estar morando sozinha quando ela casa ou se ela sai da casa dos pais para casar direto, o manual é o mesmo. Então, a busca é sempre de um relacionamento idealizado, que é romantizado, né? Que eu vou encontrar minha tampa da panela, metade laranja, o príncipe encantado. Então, o padrão, ele é o mesmo, independente da Mas, às vezes, a pessoa, por exemplo, o homem, às vezes, tem isso. Assim, de não, por exemplo, você não fazer a diferença do papel do filho, porque o filho você ainda tem lá sua mãe, você tem a sua comidinha e tal, e depois você chega para ser papel de homem dentro da casa, você acaba muitas vezes confundindo e deixando até a tua mulher fazendo o papel da tua mãe. Tem. Mas esse é o hábito, né? Então é o mesmo padrão. O mesmo padrão que tem com o homem, tem o padrão com a mulher. Porque o que acontece eu entendi mais ou menos o ponto de vista da pessoa do internauta aí que perguntou, é que se a mulher já tem... Inclusive o nome dele é Arão da Silva. Arão! Grande abraço, Arão. Arão, um abraço pra você aí, que está uma participação massa aqui hoje. A mesma expectativa, se essa mulher, que essa filha, saiu da casa dos pais para casar, ou ela saiu da própria casa dela, já independente, para casar, ela já tem esse ideal de casamento feliz. Entendeu? Ela não muda. Se essa mulher, que já é uma filha independente, que fala, não quero casar nem tão cedo, tal, vou morar sozinha, eu vou viajar, eu vou isso ou aquilo, aí vai morar sozinha, vai fazer intercâmbio, vai morar em outros países e tudo, as chances dela casar, eu acho que já são menores, começa daí. Ou ela vai demorar mais tempo, ela vai casar mais velha, ela vai ter filhos mais velha, porque para ela essa liberdade e essa independência emocional e essa certeza de que ela não precisa de um homem para ser feliz é muito maior dentro dela. Então, eu acho que essa filha que sai da casa dos pais, independente de ir direto para um casamento, ou ela passar pela independência financeira, por exemplo, e casar, é o mesmo ideal. Se na cabeça dela, eu tinha esse ideal de casamento feliz quando eu casei. Você tinha? Tinha. Eu acho que todo mundo, né? Por isso que tinha, casa, né? Por isso que a gente souber casa. Realmente qual é a verdade. Até o meu primeiro e meu segundo casamento, na minha cabeça, era isso. Era de que era um casamento que tinha que ser pra sempre. Se esse não deu certo por causa disso, mas esse vai dar. Hoje eu não tenho isso mais na minha cabeça. Tem? Não, eu sou de relacionamento, eu não sou uma pessoa de ficar solteira, mas eu fico muito bem solteira sozinha. Então, você tá falando sério? Que você fica muito, muito bem sozinha? Ninguém fica bem sozinho, vai. Ela tá aqui pra não me deixar mentir se eu fico ou não fico bem sozinha. Não, mas aí não você vou tá nem com olhar. ela. Não vou nem olhar. Vai. Não, o difícil é tirar ela de casa. Difícil tirar ela de casa? Não tô nem olhando. Dá trabalho essa mulher. As pessoas têm uma imagem, pra você ver como a gente faz a imagem do outro, como a gente quer. Por isso, quando eu fui lhe falar, nós duas somos completamente diferentes. A Simone é muito mais dinâmica, é muito mais assim, não, eu quero fazer uma coisa diferente, e ela vai e se joga pra fazer um negócio diferente. Eu não sou assim. Mas pra mim, eu ficar sozinha, eu não tenho o menor problema, mas eu gosto de ter alguém. É por isso que eu não me relaciono com toda hora com alguém diferente. Você tá relacionando com alguém? Não. Mônica, com alguém? Ninguém. Com ninguém? Ninguém. Há quanto tempo? 3 meses, mais ou menos. 3 meses. Então, 3 meses você tá só, tranquila. Isso. Não tem... Contatinhos. Não tem contatinho também? Não. Entendi. Não, contatinhos a gente sempre tem, mas não estou encontrando com nenhum deles. Não tá tendo... Tem um contatinho, mas não tá tendo contato. Não tô tendo contato. Entendi. Isso tá bom demais pra você? Nossa, maravilhoso. De vez em quando você sai? Saio. Vai pra algum lugar, toma uma cerveja... Dou umas paqueradinhas, me arrumo e tal. É saudável, é bom. Tá. Simone, você tá com um contatinho? Alguns.
Tá tendo contato com esses contatinhos? Sim. Jesus jura? Tudo ao mesmo tempo ou cada um no Não, cada um na sua agenda, Cada um no seu horário, momento. disponibilidade. com certeza. Entendi. Mostra assim de longe a sua agenda do Google. Entendi. Então, olha só, a grande diferença de vocês duas agora, assim, nesse momento olhando, são belas mulheres, pessoas interessantes, é que Simone está com uma pele de pêssegos marroquinos, Aham. né? Bronzeados. Com certeza deve estar Pêssegos fazendo algumas marroquinos bronzeados. Com certeza deve estar fazendo algumas atividades extracurriculares. Olha aí, ó. Olha aí. Você tá com um pouquinho pálida, assim. Então, é verdade que faz bem. Não precisa ficar assim. É verdade porque que faz eu bem também. pra pele. Dizem os médicos que sim. Faz bem sim. Assim, a pele, o brilho nos olhos. Brilho nos olhos. Humor. Humor. Ela não para de rir. É. Você quer dar um abraço para algum contato? Vou dar um abraço Não, para deixa fulano de eles, tal. Não. eles acharem que... Pega a lista aí. Não. Inclusive tem um tal do Arão também que quer te conhecer. Muito bom. Eu quero saber uma coisa aqui. Eu tô num bar. Aliás, eu quero até dar um grande abraço aqui para um bar muito legal que eu quero convidar vocês. Que a gente Estaremos até lá. vai fazer um teatro aqui. É o Bar Honores. Alô, Emílio, grande abraço para você. O Honores está lá no SIG. É um bar muito legal. Toda semana tem atrações musicais, uma comida fantástica. E é um lugar que geralmente tem muita gente para encontro. A pessoa vai solteira e encontra alguém e sai de lá. Tem Pelo gente menos eu acho que bonita não no é pra dar... Honores? No Honores tem É. muita gente bonita. Isso é E importante. geralmente você vê a pessoa entrando sozinha e saindo com alguém. E não é Uber, né? Geralmente ele tá O Uber levando... fica lá no carro esperando, né? Nesse caso, a pessoa tá saindo Não, junto. não é. né? Então, Entendi. O Honores é um lugar assim. Vocês vão conhecer. Aliás, você também que tá aí, você pode entrar agora no Instagram deles, que é Honores Bar, é com H, tá? Honores Bar. Então, vamos dizer que a gente tá lá no Honores agora, tá rolando lá um sambinha e tal, e que todo domingo tem. E aí eu te pergunto assim, tem um aspecto, uma característica forte de eu entender que eu tô ali prestes a pedir o telefone de uma divorciada? É fácil ter essa identificação de uma divorciada? O homem consegue identificar uma divorciada sentada num bar, dona de si, esperando uma pessoa interessante para que ela possa trocar duas palavras? Porque se o cara não for interessante, ela não vai trocar. Você lembra uma vez que a gente estava num bar e tinham 3 amigas perto do palco? Ah, sim. Esse dia foi muito engraçado, porque vai responder a sua pergunta. A gente olhou para as 3, aí eu puxei a Simone, assim, tinha mais uma amiga junto, eu falei assim, olha aqui, aquela ali tá solteira desesperada, pode ser que ela tenha divorciado já há muitos anos e não conseguiu ninguém, ou ela está solteira há muitos anos. Isso, O perfeito. cara olha pra ela e fala, meu Deus, essa daí tá desesperada, que aquela está embaixo do palco pulando e mandando beijo pro vocalista. E aqui, né, aquele desespero. A outra tá ali naquele canto que ela fica assim com o copo. Que a gente fala, ou você parou agora e tá sofrendo, Isso. dentro dela tá um caos, Ou ela tá com ela fome, é ou ela tá com fome também, ou ela é aquelas amigas que assim, nunca sai de casa, odeia ir pra balada, é solteirona mesmo, convicta, ou divorciada, que depois nunca mais casou, e essa amiga enche o saco dela pra ela sair, ela vai, mas fica lá naquela, né? E aquela assim que vai com uma roupinha bem curtinha, Perfeito, super, né, como é que fala? Super Arrumada, sensual, né? Sensual e sensualizando, e tudo que vier pra mim é lucro, que vier pra mim é jogo. Então, assim, o homem, na verdade, vai se identificar com a linguagem que pra ele soar melhor, Seja mais fácil. seja né? mais fácil. Os homens também têm suas preferências. Tem homens que preferem mulheres mais espalhafatosas, mais comunicativas, mais, como é que diz? Expressivas corporalmente falando. Desde a roupa que veste e da forma que gesticula. Outros homens preferem aquelas mulheres que são mais contidas, são bonitas, que são simpáticas à vista, mas que elas são mais na delas. E tem os homens que são super tímidos e falam, poxa, aquela ali tá quietinha, acho que eu vou nela, porque eu vou... até pra levar um fora, ela deve dar um fora mais tranquilo, né? Eu posso lidar com esse fora de uma forma melhor. Sim. Saber quem é a divorciada, ele só vai saber na hora de conversar. E muitos homens saem da conversa porque não querem nem dar papo, nem dar espaço para uma mulher divorciada, porque eles não sabem nem o que é isso. Lindo, Mônica. A próxima pergunta que eu queria era exatamente isso.
Quais são os maiores preconceitos que o homem tem com a mulher chamada divorciada? O que vocês já entenderam e já ficaram sabendo sobre isso? O primeiro é ter filhos, porque até hoje, desculpa o termo, mas numa porcaria de um aplicativo, o cara que se presta a colocar o seu perfil num aplicativo de encontro. O quê? Tinder, por exemplo? Por exemplo, colocar Não, que prefere mulheres solteiras e sem filhos. Isso, o que é? O que você quis dizer? Volta aí. Que é um cara idiota. Peraí, Deixa eu sério? tirar. Tira aí. Corre, tira, porque se eu ver o teu perfil desse jeito, nossa amizade acaba agora. Tá no Tinder. Pois, eu não tô no Tinder. Então, não, aqui eu botei eu Não quero divorciadas, nem solteiras. Não, né? aqui eu botei assim, eu não quero nem saber quem tá com rodo, eu só quero passar. Ficou engraçadinho, né? Ficou engraçadinho. Aí você tem que botar assim, sou comediante, é melhor, né? Eu acho que é importante. É importante. Senão Né? vai Então, ser assim, demais. isso eu acho ridículo. Isso, assim, já passou do tempo do homem entender que não importa se a mulher tem filho, se ela já foi casada ou não. Importa quem ela é. Quem ela é enquanto mulher, enquanto pessoa, e se ela vai ser interessante para eles, se eles vão se dar bem ou não. Se é mais velho, se é mais novo. Isso tudo são preferências de cada um. Agora, uma mulher que seja solteira e sem filhos. Então, o filho hoje para mim, é um dos maiores preconceitos. Simone tem algum? Que mais? Entenda aí. O que mais, Simone? Fora ter filhos. Fora ter filhos. Hoje a gente não passa por isso mais, porque ela tem uma filha de 26 anos, eu tenho um filho de 19, então a gente não passa, mas eu já passei. Acho que a falta de conhecimento, o que é ser uma pessoa divorciada também, é um preconceito. Eu tô falando agora por homem. Quando fala divórcio, é legal, até o pessoal tá vendo esse programa, a gente vai tentar passar para as mulheres, para elas entenderem que também essa palavra divórcio, muita gente não conhece e colocam 7 cabeças em cima, né? Para falar que é uma coisa simples, que você, na verdade, está separando. Pensa o seguinte, se você namora 10 anos e termina. Você namora 10 anos e termina. E se você ficou casado 1 ano no papel e divorciou, qual que é a diferença desses dois? Pronto, é isso. É o papel. E assim, eu fico pensando assim também, né? Depois dos 30 anos, dificilmente você vai encontrar alguém que nunca casou ou juntou os trapinhos. Ou juntou, entendeu? Né? Então, assim, é uma realidade. A partir dos 30, se não antes, já é uma pessoa, vai encontrar facilmente uma pessoa que é divorciada. Assim, como eu nunca percebi, eu, enquanto divorciada, tendo algum desse tipo de dificuldade. O que eu percebo é, às vezes, preconceitos internos que a gente tem, né? Que é assim, que eu não sou uma pessoa interessante, que eu não sou uma pessoa atraente, que aí entra assim, ninguém vai me querer porque eu tenho filhos, né? Ninguém vai me querer porque eu já vim de um relacionamento. Então, o que eu percebo mais que atrapalha é a postura nossa interna em relação a esse processo da separação. Até porque né? Se uma pessoa vier com essa coisa de que, nossa, você já foi divorciada, não tem nem por que você ter qualquer coisa com uma pessoa dessa. Já começa daí. Porque eu mesmo nunca... porque eu até brinco, falo, olha, o meu já é pacote completo, né? Então, já casei, já tenho filho e já tenho 2 netos, né? Então... Você traz amante junto ou não? Não, esse a gente deixa quieto. Tá. Não, só pra saber, né? Porque pacote completo a gente assusta um pouquinho, né? Então, assim, já tem toda essa experiência, essa bagagem, né? E tá tudo bem. Então, eu nunca percebi nenhum problema em relação a isso, né? Então, mas é porque Mas eu acho que as mulheres que têm filhos menores passam muito por isso. Agora, mas aí é um desafio, né? É um desafio, porque aí, de fato, tem que encontrar alguém que seja compatível. E é muito engraçado que aí a postura do homem que tem filho, ele já tem uma postura diferente, assim. Ele já bota num perfil dele, por exemplo, de Tinder, né, de qualquer coisa assim. Tenho filhos, meu filho é tudo pra mim, ou minha filha é tudo pra mim, como quem diz, né? Olha aqui, eu já tenho filhos, tem que me aceitar desse jeito. Mas ele no papel contrário, geralmente ele não é assim. Eu falo por mim, óbvio, que é como eu falei, a Simone já separou numa outra época, onde ela também já tinha uma filha já adulta também, né? Então ela não passou muito por isso. Agora eu com 28 anos, com um filho de 2 anos na época, passei por poucas e boas. Entendi. Poucas e boas. Que aí entra... De preconceito. Eu tenho uma pergunta para perguntar sobre os pacientes, mas antes disso, a Daniela, olha aí, ex-mulher do Arão, olha que engraçado. Falou que aqui, ó, ruim com ele, pior sem ele. Não é isso? Olha aí.
Tem isso também? Vocês acham que tem? Tem. Eu ouvi até, acho que semana passada, foi até de um homem, né? Que assim, é melhor junto infeliz do que sozinho infeliz, né? Olha aí. Porque ele coloca aqui das duas formas é ruim, mas ele preferia ficar triste, mas com alguém. Mas tanto sozinho quanto com alguém ia estar ruim, porque o relacionamento já estava ruim, né? Mas ele tinha o pavor de ficar sozinho. Eu já penso assim, ruim, né? Infeliz num relacionamento ou a incerteza de que eu posso ser feliz? Você acha que não dá Mônica, pra gente reverter às vezes isso? Eu acho que existe essa coisa de descobrir assim, nossa, eu descobri que eu era feliz com fulano de tal, eu descobri que eu era feliz com o Arão. Tem assim? Tem muita gente por desespero acha que é isso, mas também existe às vezes o tempo, né? O tal do tempo que você dá no relacionamento, que às vezes você pode descobrir. Pode ser importante. Tanto que um dos medos das mulheres que eu vejo é o medo de se arrepender. Né, de tomar, isso é que faz muitas vezes ela demorar para sair da relação, porque ela tem medo de chegar lá na frente, e eu tive esse medo também, chegar lá na frente e descobrir que não era, a minha tristeza, a minha infelicidade não tinha nada a ver com o casamento, e aí eu coloquei a culpa nisso, e aí é tanto que eu só realmente saí da relação quando eu tive certeza, que é o que eu geralmente ajudo as minhas clientes. Então assim, vamos ver, se você tá dentro da relação, eu sempre verifico a possibilidade do resgate, porque muitas vezes há essa possibilidade, então vamos verificar se realmente já foi feito tudo que era possível para esse relacionamento realmente melhorar. Se não, aí ela sai, mas ela sai com mais segurança. Mas isso acontece bastante. Tem como acontecer da pessoa divorciar e depois eles voltarem atrás É o que mais tem, na verdade. Tem se eles não conseguirem construir uma vida depois do divórcio. Porque ela sai, a pessoa fica perdida, ela não consegue se encontrar, ela não consegue construir uma vida, aí ela olha para trás e fala assim, nossa, até que não era tão ruim assim, era péssimo. Só que quando a gente termina uma relação, aquilo que incomoda, que faz mal, ela se extingue naquela hora. Então, aí começa a vir, a mente é uma desgraça, né? Ela começa a vir só aqueles momentos bonitinhos, né? Isso. Aí você acha assim, acho que talvez, né? Só que na hora que vai voltar, a dinâmica é a mesma. Aí você lembra tudo. Agora lembrei. Já existe um padrão de funcionamento daquele casal que já não estava dando certo. Ele não vai voltar, a possibilidade de dar certo você divorciando e depois voltando é mínima. A chama, então, às ela vezes não pode apagar, dias, mas ela não primeiros queima meses. de novo, não? É muito difícil? Porque é a dinâmica, é a forma de funcionamento daquele casal, ele vai continuar do mesmo jeito. Então, se mudar a dinâmica, se mudar a dinâmica, ok, mas se for para fazer do mesmo jeito que já estavam fazendo... E as chances de mudar a dinâmica para que faça dar certo é muito difícil, né? Acontece, né? Mas não dá. Só para a gente não dizer aqui que é 100%, a gente não taxar, né? Existe sim, né? São raros os casos, mas assim, são raros porque ambos mudaram. Na experiência de vida depois do relacionamento, eles amadureceram e mudaram a forma de funcionar. Aí voltaram, nem voltaram, né? Eles começaram um novo relacionamento entre os dois, né? Mas com uma dinâmica diferente. Mas se não, se repetir, que é o que até um tempo atrás eu vi uma pesquisa, né? Falando sobre os casais que voltam, mais da metade da chance de fracasso. Por quê? Continua do mesmo jeito. Então... não tem... Tinha que ir pro Sebrae um negócio desse, você não acha? Igual assim, um índice de igual a empresas que abrem e até 3 anos fecham. Tinha que ter um curso, né? De empreendedorismo do casamento. Porque não é um negócio de casamento também? Sim, não é uma empresa? Precisaria sim. Tem assim, eu sei que não pode falar, lógico, assim, tem algum caso curioso dentro das pessoas que você consultou, não, atendeu, que vale a pena falar alguma curiosidade de um processo desse de divórcio de uma pessoa, até mesmo para ajudar as nossas amigas que estão vendo o programa, alguma coisa que pode ser relevante? Olha, o que eu já percebi, assim, que existe, assim, quando a gente sai de uma separação, a gente passa por um período que é uma tempestade.
Então, e essa tempestade, ela é inevitável. Sabe quando você tá na chuva, você tá saindo, de repente você olha assim, vai chover e não tem jeito, não tem mais como você voltar para trás? A única forma que você tem é de entrar nessa tempestade. E aí as pessoas, elas têm muito medo de entrar. E aí as minhas clientes, que elas entraram, né, e conseguiram realmente se manter nela, depois elas descobriram que tem um arco-íris. E é uma coisa muito linda, porque você vê realmente a mulher se transformando. Então, assim, mais alegre, rindo e falando assim, cara, eu não acredito que eu tava naquele relacionamento falido, não acredito que eu queria voltar para aquela pessoa, né? E eu tô tão feliz que, Nossa. assim, eu olho para trás e falei, nossa, não acredito que eu aguentei tudo aquilo. Com pele de pêssego. Com pele de pêssego, né? Brilho nos olhos. Brilho nos olhos. Sorriso, né? De orelha a orelha, sim. Como é que ele chama mesmo? Você quer dar uma... Que não é só mais de um, né? Eu vi um dia desse um vídeo, o cara fala assim, manda aí um abraço aí pro cara que você tá ficando. E ela falou, não, eu não vou expor, não. Não, manda qualquer coisa. Ela, ô Jefferson, um grande abraço. Ela não se tocou, entendeu? E acabou e falou o nome. Eu achei muito engraçado isso. Bom, gente, nosso programa está acabando. Mas tem uma coisa muito interessante aqui. Eu fiquei sabendo, antes de acabar, lógico, o nosso programa, muito obrigado, Mônica. Fiquei sabendo que tem uma novidade, um projeto novo dentro do Manual das Divorciadas, que esse eu achei fantástico, que chama O Desafio Superando o Ex. Mas que nome muito fantástico isso, eu achei muito comercial. E da onde teve essa ideia e como que isso vai funcionar? E por favor, já dê esse spoiler aí para quem está assistindo a gente. Isso, o desafio que, como mesmo a Simone disse, superar o ex é um desafio, né? E sobre o que a gente falou, os primeiros passos para você sair desse sofrimento e caminhar para dentro da tempestade, porque a gente tem que ir para dentro da tempestade, é realmente um desafio, uma das maiores dificuldades das mulheres. Superar o término, superar uma separação. Então, os primeiros passos, né, o que a gente traz como desafios, os desafios são 21 dias de ferramentas terapêuticas, funcionais, terapias holísticas também, para fazer com que essas mulheres consigam iniciar esse... Às vezes, quando a gente fala iniciar, parece assim, não, é só para mulher que separou ontem. Sim, não, pode ser para mulheres que separaram há mais tempo, mas não estão conseguindo dar prosseguimento à sua nova vida, entrar e descobrir uma nova vida, né? Que vale a pena ser vivida, que é o que a Simone sempre fala. Então, o desafio superando o ex é exatamente isso, é dar a oportunidade dos primeiros passos assistidos por nós duas, com essas ferramentas, para que essas mulheres consigam começar a andar de encontro a si mesma, que ficou lá perdido, ou encontrar uma nova pessoa, né? Porque muitas vezes a gente deixou coisas lá atrás que já não fazem sentido mais, mas se redescobrir também. Quer falar um pouco também, né? Porque uma das coisas que a gente percebe é que tanto mulher como homem, né? Ela fica perdida, fica sem rumo. Então, assim, eu ouço com muita frequência, nossa, eu tô sem rumo, não sei nem por onde começar. Porque é um ambiente totalmente novo, é uma vida completamente nova e a gente não sabe nem por onde começar. E a proposta do desafio é isso, é dar alguns passos que oriente, porque às vezes é o que a gente precisa, né? Do empurrãozinho, né? De uma pequena orientação para que a gente possa começar a caminhar e aí depois correr, pular, né? Com muito mais liberdade. Então a ideia é essa, é ajudar dando pequenos passos viáveis, que a pessoa vai sentindo e vai vendo que é possível de fato viver uma vida diferente. E vai começar agora em poucos dias, então as pessoas podem acessar o nosso Instagram, @manualdasdivorciadas. Então, vamos prestar atenção agora, você divorciada, você que tá aí para querer superar o ex, que também não precisa ser divorciado, não é verdade? Não precisa. Ex tá aí para isso, né? Então, vamos escutar agora a nossa terapeuta Mônica Maia e a nossa psicóloga Simone Arruda, como que essas pessoas acham vocês. Isso, nos próximos dias a gente vai anunciar o desafio
Superando o Ex, mas já podem seguir a gente, viu? @Manual das Divorciadas, e aí vai no link que tem da bio e vai clicar lá, Desafio Superando o Ex. Aí a partir desse link você já faz a sua inscrição, faz o pagamento nesse próprio link de inscrição. Legal. E vai ser redirecionado para o grupo de WhatsApp para aguardar as atividades, né, as orientações das atividades. Então, nos próximos dias aí, como esse vai ao ar agora quinta-feira, né, o Pode Tudo. Então, na próxima semana a gente vai começar a anunciar o desafio Superando o Ex. O primeiro módulo do Superando o Ex é Resgatando a Autoestima. Muito bom. Eu queria agradecer tanto você, Simone, tanto você, Mônica. Queria agradecer o benefício que vocês estão dando. Aliás, para mim foi um ensinamento grande. Eu saí até um pouco melhor hoje, porque eu acho que tem muita coisa que a gente pode trazer para o lado masculino Sem da dúvida. coisa, né? E eu fico mais feliz também para poder ajudar as outras pessoas, porque realmente é um trabalho sério. Lógico que a gente brinca aqui, mas é um trabalho muito sério. Eu queria que você desse suas considerações finais. E você também, muito obrigado. Aliás, também, mais uma pergunta, para quem gostou de vocês, quiserem chamar vocês para um bingo, para um negócio, como é que fazem? Se vocês querem deixar um telefone de contato, alguma coisa assim, fique à vontade. Tudo fica aí no @Manual das Divorciadas. No Manual das Divorciadas, a pessoa pode entrar em contato com a gente também e acessar o nosso canal do YouTube também, Manual das Divorciadas, assistir os nossos vídeos, já tem uns vídeos nossos lá também que são bem interessantes para quem está aí iniciando esse caminho, né, de pós-separação. Então, através do Instagram, entra em contato com a gente, chama para o bingo, para palestra, para o chá da tarde, para o chopp, para o drink, pode chamar. É isso aí. E você? Bom, eu quero dizer assim, que existe vida depois de um término de relacionamento. E uma vida muito mais interessante do que a gente está realmente vivenciando. Mesmo que a gente não saiba qual é, mas que realmente tenha. Porque é uma coisa que eu vivencio, né? Vivenciei e continuo vivenciando. E é o que eu tenho ajudado muito das mulheres a fazer também. Só que assim, cada um tem a sua vida. Não precisa nem ser a da Mônica, não precisa nem ser a minha. A ideia é que a gente consiga encontrar qual é a vida que faça sentido para cada uma. Mas existe vida pós-relacionamento. Assim, Olha aí, pessoal. Então, você que está aí, existe vida após um relacionamento, existe vida após um ex, existe vida para você. Ei, não pule agora dessa torre que você está. Existe vida para você. Lembrando também que existe mais um podcast toda quinta-feira às 20 horas estaremos aqui com o Pode Tudo, o podcast mais irreverente do Brasil. Esse é Rodrigo Daher. Muito obrigado, até quinta-feira. Tchau. Boa.